salve, queridos amigos do canal Rups, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui na frente da Jack Motors, da Ricardo Jafé, onde está começando um evento de lançamento do EJS1. É verdade que eu já falei desse carro algumas vezes, mas ele não foi oficialmente lançado aqui no Brasil. Então, esse evento começa aqui na Ricardo Jafé, onde o pessoal está fazendo teste de Covid, tá rolando um coffeezinho e todo mundo que foi aprovado no teste de Covid usa uma fitinha dessa. Eu agora, nesse momento, tô sem máscara, mas outra coisa que é extremamente importante é que aqui tá rolando todos os procedimentos aí de cuidados de distanciamento, então, desde o uso de máscara, como também álcool gel para todos os lados. Bom, o assunto aqui não é Covid, é só para dizer e explicar o porquê eu tô sem máscara nesse momento, mas eu pretendo mostrar para vocês todos esses carros aqui em movimento, porque a gente vai daqui para São Bernardo, onde realmente vai acontecer o evento, onde jornalistas, repórteres, influenciadores que estão por aqui vão provar os carros e vão começar aí a tecer os seus próprios comentários e também infestar as redes sociais com imagens e vídeos deles. Galera, é o seguinte, eu tô aqui com o Fábio da Auto Papo, que é um site que fala sobre veículos em geral, né, exatamente, Fábio? Aí vocês falam de combustão e falam também de elétrico, claro, certo? Queria começar te perguntando, você já tinha tido experiência com carro elétrico e como foi? Já tinha tido experiência com carro elétrico, o JS1 foi muito interessante, a gente pegou um trechinho de cidade, que é a proposta dele, carrinho urbano, pequenininho, carrinho bem ágil, bem silencioso, bem confortável. Uma surpresa muito positiva, um carro bem bacana. E dá para sentir já algumas das coisas que a união JAC Volkswagen na China, a parte de suspensão de acerto do carro melhorou muito. Eu já tinha andado no JAC J2, que é a base desse carro, no IEV20, que é a versão anterior, e você vê uma das coisas que é mais difícil de transmitir para vocês que estão aí, que é quando um carro, a sensação ao volante, e evoluiu bastante. Olha, comparando com todos os carros que eu já gravei com o IEV40, gravei com outros carros dos concorrentes também, e achei um carro bem confortável. Essa parceria da JAC e Volkswagen, né? Acho que ficou bem legal, o carro está muito mais confortável até mesmo que o EV40. Em relação ao custo dele, eu acho que é um custo que, se a gente for parar para pensar, na primeira olhada assim, você fala, tá caro. Mas se você colocar na ponta do lápis hoje o valor do combustível que a gente tem e a manutenção cara de vários carros, a combustão, acaba compensando, porque no final você já paga o carro. Galera, é o seguinte, eu tô agora com o César da Autu e ele é mais um dos que fizeram agora um passeio com a EJS1. Tem uma diferença do César, que ele não veio dirigindo, mas isso também é uma experiência legal de contar para vocês. Fala, César, tudo bem? Bacana, Rodrigo, tudo jóia. Bom, achei legal, primeiro aqui na parte no banco traseiro, né, a gente não tem o assoalho não fica tão elevado que a gente encontra em alguns outros elétricos como o Nissan Leaf, por exemplo, que de fato o joelho aqui fica numa altura elevada demais, né, Rodrigo? Aqui a gente tem, é um carro compacto, claro, é difícil a gente acomodar as baterias aí desse jeito, mas eu acho que a JAC conseguiu uma solução interessante aqui no modelo. A gente tem, claro, é um carro com entrechos curtos, a gente não pode esperar muito espaço interno no banco traseiro, mas eu tenho um pouco mais de 1,80 m, consegui viajar ali de uma forma tranquila, deu para acomodar bem as pernas, melhor até que alguns elétricos aí de maior porte, né? Então acho que a proposta aí foi bem resolvida. Você já tinha usado, já tinha andado num elétrico? Não, foi a minha primeira vez a bordo de um elétrico, ainda não tive a oportunidade de dirigir, né? Fui a copilota, mas a informação que eu posso dar é questão de ruído.
zero ruído, o que gera um conforto acústico muito bacana dentro do interior do veículo, Legal. né? Não atrapalha a conversa ou qualquer outra coisa que você está fazendo dentro do interior. A suspensão dele eu também achei bacana, ainda mais aqui estrada brasileira que é cheia de remendo, buraco. Sim. É uma suspensão bacana, gera esse conforto também. Os bancos, a gente fez o teste em bancos de tecido, né? Mas é um banco esportivo, que tem todo um design assim esportivo que te abraça, é bem bacana. Agora, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Eu sei que você não dirigiu, mas a sua sensação de desempenho, vocês estavam em 3 no carro, Sim, certo? Como aham. que foi isso? Olha, me pareceu bom, assim, Rodrigo, me pareceu suficiente, né? A gente já viu ali pela ficha técnica a questão do baixo peso, né? Então isso é um atributo importante em qualquer carro, né? Eu acho que vai beneficiar também o EJS1. Então eu acho que, de fato, deve... Bom, e a gente também tem a questão da própria propulsão elétrica, né? Muito torque a todo momento, acho que isso é sempre favorável. Torque instantâneo em qualquer carro, né? Então eu acho que, de fato, ele deve agradar bem, principalmente aí no uso urbano, né? Legal. E na hora que ele acelera, assim, eu sei que você não estava dirigindo, mas você percebeu desempenho, vocês estavam em quantos no carro? Estávamos em 3. Em 3. Ele se comportou bem, assim, Sim. tanto em subidas, como foi? Eu achei ele bem espertinho. Quando você está totalmente parado da inércia para começar a dirigir, ele pede um pouquinho de força, mas depois ele fica bem espertinho. A gente bateu 110 passos, a gente veio pelo Rodoanel, pisamos no caminho. Então deu para fazer esse teste cidade-estrada, e a gente viu que, tipo, mesmo na estrada, ele tem uma... Ele é esperto, né? Ele não te deixa na mão. Legal, aí eu queria te perguntar agora, com relação bem específica assim, à potência. Então assim, eu acredito que você deva lá falar sobre muitos carros, provar muitos carros, então carros combustão tem uma relação de potência diferente, porque o elétrico entrega aquele torque imediato. Sim. Você constatou isso, o que você achou? Sim, é facilmente constatável isso, basta dar um toquinho no acelerador, o carro já responde muito bem, subida, qualquer situação, até aqui onde a gente está tem bastante subida, não importa o tipo de terreno, é só apertar um pouquinho mais o acelerador, o carro entrega potência na hora, não tem falta de potência, não tem aquela sensação de que não vai subir, não tem problema nenhum. O EJS1, para mim pelo menos, ele tem uma potência muito boa para esse trânsito urbano, então assim, o 0 a 80 dele, ele responde super rápido, é um carro ágil, você achou isso também? 0,80 você foi até amigável. São Paulo é 0,60 que você precisa. 0,80, tipo, na marginal, outro lugar. E cidades do Brasil você vai ter isso, 0,60. E nisso ele é beleza. E depois que embala, depois que anda a 100, também. Então ele serve esse propósito, tá certinho. Aqui ninguém tá pensando que isso é um Tesla, né? De maneira alguma, mas a gente sempre quer mais potência, mas se fosse para pagar 60 mil reais a mais, eu não quero pagar. Não faz sentido. Tá bom assim. Ele é bem menorzinho, né? Então você consegue entrar em locais, estacionar com mais facilidade e tudo mais. Então acho que vale a pena, assim, a proposta foi bem interessante da Jax. Uma outra coisa, vai na direção de autonomia. Esse carro ele promete 300 km de autonomia e se você andar em perímetro urbano, principalmente, ele deve entregar. Você acha que ele é um carro que atenderia realmente as pessoas para fazer esse uso urbano? Você acha que também tem condição de pegar a estrada? Vocês pegaram um trechinho, como é que foi isso para você? Não, pro ambiente urbano ele é tranquilamente usável, não vejo necessidade de mais do que essa potência que ele tem, e a autonomia de 300 km para quem anda na cidade é bastante coisa. A gente pegou um trecho pequeno aqui de estrada, o carro responde bem também, ele tem o limite de velocidade dele, mas até o limite de velocidade ele até ultrapassaria, esse limite de velocidade ele é colocado para não gastar muita bateria, né? São 300 km, você roda aí na cidade e tudo mais, quando você chega na sua residência ou na sua empresa, você consegue ligar numa tomada de 220, em 12 horas, 11 horas, uma tomada de 220, ele faz a carga completa, né? Então você vai dormir, deixa o carro carregando, no dia seguinte ele já está mais 300 de novo. Então eu acho que não tem tanta dificuldade, apesar que concordo com você. Nós temos poucos pontos de recarga ainda. A gente vai encontrar mais em shopping, se eu não me engano na Dutra, né, daqui até o Rio, você tem alguns pontos a mais, né? Comparando todas as estradas assim do Brasil, acho que a Dutra é a que tem mais, né? Sim. Pontos de recarga. E Minas parece que tem uma empresa agora que está começando a colocar mais pontos. Mas pelo fato de carregar em casa, acho que tá bom 300 km por a cidade, assim, para rodar pro trabalho dia a dia, tá
muito bom. Show de bola, isso que ele falou é muito legal, porque os carros elétricos, eles seguem mais ou menos o padrão que você tem no seu celular, que é, todo lugar que você pode parar e dar uma carregadinha, você faz isso. As baterias dos carros, elas também não têm aquele problema de efeito de memória, e você pode fazer isso, a cada parada, num lugar onde você tiver uma tomada ou um carregador veicular, você põe para carregar. Se você se vê usando um carro elétrico, sabendo, por exemplo, dos desafios que você tem com relação a... Hoje a gente não tem tantos carregadores como a gente gostaria, mas se você fizer um uso inteligente, eu chamo isso, o uso inteligente é colocar no seu roteiro carregadores veiculares, carregar como a gente carrega celular, sempre que puder. Você se vê usando um carro elétrico? Sim, se eu tivesse condições hoje, eu teria um elétrico, porque do mesmo jeito que assim, a estrutura da cidade não tem, né, carregadores elétricos disponíveis, mas você consegue comprar um wallbox de casa, né? E também eu acredito que é sim um bom investimento, então eu me vejo usando um elétrico e eu acho que o futuro vai caminhar para isso. Hoje no Brasil eu acredito mais em híbridos, elétricos e a combustão, não totalmente 100% elétricos, mas eu acho que a gente está caminhando bem para isso. Então daqui 5 anos no máximo eu espero ver você num carro elétrico também, porque aí ótimo. O custo já vai ter reduzido, isso. A gente vai ter mais carregadores isso. E aí a gente volta a fazer essa entrevista. Exatamente. Brigadaço pela entrevista, viu? Valeu Imagina. Mesmo. Tchau, tchau. Legal, e a última coisa então ainda sobre esse tema é, mas você acha que o consumidor hoje que olha para esse tipo de veículo, ele está olhando para a questão da economia do dia a dia, por exemplo, não usar combustão, não usar gasolina, não ter troca de óleo, ou você acha que ele está olhando para inovação, então ele tem um status de um carro elétrico, ou ainda ele está olhando para a questão da sustentabilidade, da não emissão de poluente? Qual que você acha que é o pilar que mais apoia hoje o consumidor? Nossa, é uma boa pergunta, viu, Rodrigo? Olha, porque acho que esses pontos que você levantou, né, são atributos muito importantes. Acho que muita gente vai por essa questão de, não tem que mais ficar abastecendo. Acho que também quando a pessoa conhece a vantagem do custo, né, que de fato é claro, numa situação normal, tirando o cenário de crise hídrica e tal, você tem um custo de energia mais favorável, né? E essa questão também acho que é ambiental, né? Acho que isso acaba pesando muito. Isso né? pesa, todo né? mundo, né, se identifica com isso, né? Quer colaborar aí para o mundo, né? Se for o cliente pessoa física, eu acho que vai ser esse último cliente, um cara que realmente quer ser o early adopter. No condomínio dele, ele quer ter esse carro para ele fazer os deslocamentos, para ter um carro do dia a dia, o terceiro carro da família, e ele vai, vamos dizer assim, arriscar, botar 150 mil reais num carro elétrico, a gente não sabe de valorização, como é que vai ser. A Jaque até que tem um programa de recompra legal, os caras têm tentam atender bem o cliente, mas eu vejo assim, eu acho que carro elétrico hoje no Brasil ainda é um carro que tem que ser por pessoa jurídica, né? Você tem que comprar para a empresa e tem que ter um motivo por trás mais do que só o visual do carro, né? Por ser um carro de 149.900, eu acho que um público um pouquinho mais, que tem um pouquinho mais de dinheiro hoje, tá? Hoje. A não ser que você pense aí em economizar a longo prazo. E aí é aquilo que eu falei, você vai pegar e vai parar de pagar combustível e vai começar a investir num modelo desse. Mas eu acredito que a princípio vai ser para atender algumas empresas realmente, tá? Vai ser para atender algumas empresas e talvez, não sei, né? Talvez para trabalhar com Uber, eu não sei se chega a rodar tudo isso daí, né? Tem uma pessoa, inclusive um cliente da Jack, que é o Thiago, eu até comentei dele nesse vídeo, ele faz Uber com o IEV40 e ele só carrega o carro dele em carregadores veiculares gratuitos, ou seja, ele não tem custo absolutamente nenhum de combustível para trabalhar com Uber, então para ele está fechando a conta. É uma das situações, né? Eu acredito que sim. Legal. Uma das coisas que eu pensei foi justamente no 99, o Uber, esse público, também está adquirindo esse carro, porque aquilo você não tem o gasto do combustível, né? Show de bola, obrigado de novo, valeu mesmo pela entrevista. Brigadaço pela sua entrevista, sucesso, até a próxima. Acho que é isso mesmo, obrigado pela entrevista. E na volta eu espero, se a gente conseguir, você me dá um depoimento do que você achou. A gente fala assim. Valeu, obrigadão, até mais. Obrigadão.